Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma pesquisa sobre o comportamento no trânsito no Brasil mostrou que o uso de calçados inadequados é uma das principais causas de infrações entre motociclistas. Além de multa e da perda de pontos na carteira, o uso de chinelos, por exemplo, pode provocar acidentes graves. O Francisco não imaginava que aquela saída rapidinha poderia terminar em 3 cirurgias e cicatrizes. Ele sofreu um acidente quando pilotava a moto usando chinelos. Caí, aí tinha um poste de ferro do lado que eu caí e eu bati o tornozelo. Se eu tivesse com a bota, devido à velocidade, né, estava devagar, considerado devagar, acredito que talvez tivesse se livrado de ter quebrado, né? Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, dirigir veículo com calçado que não se firme aos pés ou que dificulte o uso dos pedais é uma infração média com multa de R$ 130 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Um risco repetido por diversos motociclistas em todo o país. A pessoa ela fica totalmente à mercê de enroscar num pedal ou até no chão, no caso da moto. Uma pesquisa que acompanha o comportamento no trânsito mostra que o uso de calçados inadequados foi uma das maiores causas de multas entre motociclistas no Brasil de janeiro a maio deste ano. Só ficou atrás de excesso de velocidade, que foi o maior responsável pelas infrações entre os motociclistas. O levantamento ainda mostra que conduzir a moto sem a habilitação ficou em 3º lugar, seguido de ausência de capacete. O Jairo é motociclista há pelo menos 45 anos. Ele conta que preza pela segurança e, por isso, só pilota com calçados fechados. Sou muito cuidadoso com isso, né? Porque a primeira coisa que vai no chão, né, a hora que você deita com a moto, é o pé e a mão, né? O Bruno aprendeu num curso de capacitação a importância do equipamento correto para pilotar. A gente é orientado, quando a gente faz o curso do motofrete, a andar de botina, colete refletível, capacete com sinalização. Depois do acidente, Francisco aprendeu a lição. Eu procuro andar o máximo possível bem prevenido, né? Não gosto de andar de chinelo, não ando sem capacete, sempre procuro andar prevenido. Uma corrida contra o tempo para salvar vidas. O Jornal da Record acompanhou o processo de doação de órgãos em um hospital na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um paciente que estava na fila para receber um coração passou pela cirurgia pouco depois da doação ser autorizada. Ele era um dos quase 400 que estão à espera do órgão. O coração ainda pulsa, mas o cérebro já não tem mais atividade. Nessa hora, começa uma corrida contra o tempo. As equipes preparam a sala de cirurgia. A dor de uma família pode significar o recomeço para outras. Captação é sempre uma coisa de sentimentos contraditórios, né? A gente tem uma parte triste do paciente que se foi, da família, mas ao mesmo tempo você tem o ato de coragem, o ato de amor de quem doa os órgãos, e a gente pensa na felicidade, na alegria de quem vai receber. Neste hospital, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, a família de um paciente autorizou a doação. Além do coração, os rins, o fígado e as córneas do doador de 35 anos foram retirados. O transplante cardíaco é o mais complexo, porque só pode ser feito em caso de morte cerebral. Os médicos têm menos de 4 horas para concluir o procedimento. E para ganhar tempo, até um helicóptero entra na força-tarefa. Não é só salvar uma vida, você salva uma família, você melhora o bem-estar da família, você salva o paciente imediato, mas todo mundo do convívio tem uma melhoria na qualidade de vida também. No Brasil, a doação de órgãos só pode ser realizada com a autorização da família. Por isso é fundamental que o interessado deixe clara essa intenção. O gesto de um doador pode ajudar até 20 pacientes. No jardim desse hospital público da região metropolitana do Rio, cada muda de jasmim plantada por aqui representa um doador. Uma homenagem. Gratidão pelas vidas que puderam seguir em frente.
Hoje, quase 66 mil pessoas estão na fila de espera em todo o país. Dessas, quase 400 aguardam um novo coração. É o caso do apresentador Fausto Silva, internado em São Paulo. Mas a esperança se renova. Segundo o Ministério da Saúde, o número de transplantes aumentou 16% no primeiro semestre desse ano. A doação de órgãos ela só é possível através de um sentimento de amor, de um sentimento de libertação, de um sentimento amparado, afagado. O paciente que recebeu o coração doado hoje se recupera da operação bem-sucedida. No hospital onde o procedimento aconteceu, a família do doador foi homenageada. Veja agora outras notícias desta quinta-feira. Cúpula dos BRICS termina e bloco vai crescer com entrada de 6 novos integrantes, entre eles a Argentina. Câmara decide votar na próxima terça projeto que vai prorrogar a desoneração da folha. Filho mais novo de Jair Bolsonaro é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro. Putin se manifesta sobre morte de opositor e diz que Rússia vai investigar acidente aéreo. Oferecimento: Bradesco. Nunca execute arquivos enviados por e-mail ou mensagem. A polícia prendeu hoje um dos maiores traficantes de drogas do litoral paulista. Ele vivia numa casa de luxo perto da praia. O criminoso ainda aparecia ostentando armas na internet. Uma ampla área de lazer, campinho de futebol, churrasqueira e piscina com cascata. Fica em Guarujá, no litoral de São Paulo, a menos de 2 quilômetros da praia. Dentro é toda equipada. A operação para prender o traficante começou de madrugada. Na casa, os policiais encontraram José Vitor Carvalho, conhecido como Vitinho. Ele era procurado pela justiça por tráfico de drogas. Casa nova, toda reformada, com pisos de porcelanato, mármore, churrasqueira. Realmente o criminoso ostentava ali uma vida de luxo, né? Fruto do crime organizado, né? De acordo com a investigação, o suspeito integra uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas no estado de São Paulo. Ele comandava pontos de venda de entorpecentes em Guarujá. Ele aparece num vídeo que circulou em redes sociais ostentando armas numa comunidade da cidade. Homens com fuzil e pistolas se exibem para a câmera, inclusive Vitor. Ele está de camiseta e bermuda preta. A mesma roupa foi localizada na casa onde foi preso. É um deboche, um desafio que a polícia não pode aceitar, né? Nós estamos aí empenhados em identificar e prender os demais criminosos. Moradores e comerciantes têm sido obrigados a pagar taxas a criminosos em áreas de periferia na região metropolitana de Belém. São as chamadas taxas de segurança, um tipo de extorsão para evitar que bens sejam roubados ou destruídos, ou mesmo que haja violência física contra quem desrespeitar as normas. Hoje, um suspeito de comandar uma facção foi morto em confronto com a polícia. Nas redes sociais, armamento pesado e ameaças. Vou só avisando para vocês, comédia, que uma hora vai dar ruim. Este homem é Anderson dos Santos, apontado como um dos chefes de uma facção criminosa que age no Pará e também em outros estados. Ele foi baleado hoje durante uma ação policial em Marituba, região metropolitana de Belém, e não resistiu. Foi identificado como mandante de várias ações contra policiais aqui no estado do Pará, bem como era o organizador das extorsões a comerciantes e a grandes empresários aqui na nossa região metropolitana. A intimidação não se resume às redes sociais. Neste vídeo, câmeras de segurança registraram o grupo comandado por Anderson pulando o muro de uma residência na periferia de Belém. A ação dura menos de 4 minutos, o suficiente para aterrorizar os moradores. Nesse outro flagrante, 2 homens armados rendem 5 mulheres e uma criança em um comércio na periferia de Belém. As vítimas foram levadas para uma sala. Os criminosos fizeram ameaças e levaram bebidas, celulares e dinheiro. Em uma outra ação, 5 homens arrombam um portão de um comércio e começam a saquear o local. Os produtos são colocados em um carrinho de madeira. Não demora e os criminosos fogem.
Os ataques foram registrados em menos de uma semana na região metropolitana de Belém. Em todos os casos, as vítimas denunciaram a ação de integrantes de facções criminosas. Os ataques teriam relação com uma cobrança feita pelos grupos criminosos aos comerciantes. Quem não paga a taxa se torna alvo e é punido com violência. A Polícia Civil do Pará informou que 50 pessoas envolvidas em ameaças e extorsões foram presas este ano. Com medo, muitos comerciantes decidiram fechar as lojas. Ninguém quis gravar entrevista. Esse grupo está mostrando que ele domina aquele território. Ele usa essa violência como uma forma de intimidação contra aquela pessoa que não efetuou o pagamento, mas também para o resto de toda a comunidade, para mostrar e servir de exemplo com o que acontece com quem não realmente cumpre as regras que foram ditadas por eles. As facções também desafiam instituições de segurança pública. Hoje, de madrugada, 2 homens lançaram coquetéis Molotov em viaturas da Polícia Militar em Augusto Correia, nordeste do Pará. Na fuga, houve troca de tiros. Os 2 foram atingidos e não resistiram. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará disse que as forças de segurança realizam ações estratégicas para coibir práticas criminosas no estado. Uma advogada e 2 homens foram presos por envolvimento no atentado contra um promotor de justiça na semana passada na cidade de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Jair João Franz sobreviveu após ser atingido por um dos 15 tiros disparados quando chegava em casa. A Anvisa proibiu a fabricação e a venda de um suplemento alimentar à base de melatonina para uso infantil. Segundo a agência, não há segurança comprovada para esse hormônio, como um indutor de sono em crianças e adolescentes. A polícia investiga a briga generalizada entre torcedores do Flamengo e do Olímpia do Paraguai na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, 2 semanas após a eliminação do clube carioca na Libertadores. Policiais agiram com violência para conter o tumulto. A Corregedoria da PM informou que vai investigar a conduta dos agentes. A queda na adesão às doses de reforço contra a Covid-19 preocupa os especialistas da área de saúde. Para tentar reverter essa tendência, foi lançada hoje uma campanha para incentivar a vacinação. Da escola para o posto de saúde, hoje foi o dia da Júlia renovar a proteção contra a Covid-19 com mais uma dose de reforço. Mesmo que hoje possamos estar perto de outras pessoas agora, sair, ser livres agora, mas a preocupação ainda continua de manter essa proteção. É muito importante. Os postos aplicam a vacina bivalente, versão atualizada do imunizante, que protege também contra a variante Ômicron. E sobram doses, porque a procura está abaixo da expectativa. Segundo o Ministério da Saúde, o percentual de pessoas a partir de 60 anos que tomaram a bivalente varia entre os estados de 30% a 42% do total nessa faixa etária. As pesquisas mostram que a imunidade gerada pelas vacinas contra a Covid-19 cai ao longo do tempo. O Ministério da Saúde já indicou 3 aplicações de reforço, mas a diminuição no número de casos de Covid-19 fez muita gente deixar de lado essa recomendação necessária para ter mais proteção contra a doença. Ainda há grupos de risco claramente identificados na nossa população e que se beneficiam de forma inequívoca da vacina. Em São Paulo foi lançada hoje uma campanha para incentivar a vacinação, um alerta para as pessoas não baixarem a guarda contra o vírus que continua circulando. Existem vários trabalhos já publicados em revistas sérias, mostrando que se eu tenho, por exemplo, 2 doses de vacina, eu tenho um menor risco de desenvolver Covid longa. E a Covid longa é muito ruim para a pessoa, porque ela pode durar de 4 semanas até 6 meses. O Ministério da Saúde diz que adota estratégias para aumentar o percentual de doses de reforço aplicadas. Nós estamos trabalhando com estados e municípios para entender quais exatamente são as barreiras para que a vacina chegue ao braço das pessoas. Se tomar reforço é importante, o Pedro chegou ao posto preparado. Tá com o braço preparado já? Já estou preparado. Tranquilo, Pedro? Tranquilo. E voltou para casa protegido.
A reunião dos BRICS na África do Sul terminou hoje com a inclusão de 6 integrantes ao bloco de nações emergentes. Com a nova formação, os BRICS passam a ter um PIB maior do que o do G7, bloco dos países mais ricos do mundo. A 15ª reunião dos BRICS termina com um saldo de mais de 100% de crescimento do bloco, que de 5 Estados-membros passará a ter 11. Coube ao anfitrião Cyril Ramaphosa, presidente sul-africano, confirmar mais 6 países no grupo, que já reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Oficialmente, o nome permanece o mesmo, mas alguns já falam em BRICS Plus. A partir de 1º de janeiro, também se tornam integrantes a Argentina e os Emirados Árabes, esses dois patrocinados diretamente pelo Brasil, além de Arábia Saudita, Etiópia, Egito e Irã. Os 11 países representarão 46% da população mundial, terão 6 dos 9 maiores produtores mundiais de petróleo, um PIB correspondente a 36,6% da produção mundial, maior que os 29,9% do G7, os países mais ricos do mundo, e superior aos 33,3% do resto do mundo. Outro avanço foi na busca por uma unidade de conversão a ser utilizada nas transações comerciais entre os integrantes do bloco, como forma de reduzir a dependência do dólar. O grupo confirmou que irá criar uma moeda chamada de R5. A letra corresponde à inicial das moedas locais dos países membros: real, rublo, rúpia, renminbi e rand. Essa edição dos BRICS consolida ainda a influência do Brasil no bloco. Nos últimos dias, em reuniões com os líderes, o presidente Lula insistiu por uma declaração conjunta de apoio a reformas em órgãos como o Conselho de Segurança da ONU, uma reivindicação antiga do país que sonha com um assento permanente. A maior resistência vinha da China, que na última hora cedeu à vontade do governo brasileiro. Segundo o presidente Lula, o critério de escolha dos novos integrantes foi geopolítico e não ideológico. A mim não importa do ponto de vista dos BRICS, quem ganha as eleições na Argentina. Todo mundo sabe que eu sou amigo do Alberto Fernandes. Mas quando tiver uma eleição, que tiver a disputa, o Brasil, enquanto Estado, vai negociar com o Estado argentino, independentemente de quem seja o presidente. A adesão de 6 novos membros aos BRICS levantou dúvidas sobre o futuro das relações do Brasil com países da União Europeia e com os Estados Unidos. Pensado como um bloco econômico, hoje os BRICS se consolidaram como um dos principais atores na política internacional. No tabuleiro do xadrez geopolítico mundial, a China avançou. Conseguiu atrair 6 novos integrantes para os BRICS, o bloco conhecido por reunir países emergentes. Acho que ela é a principal vencedora desse processo de ampliação. A China, dentre as suas opções de parcerias político-diplomáticas, o BRICS é aquele que lhe dá mais amplitude e condições de ação política. Vamos comparar, por exemplo, com o G20, você tem muito mais diluição de poder, tem a presença dos Estados Unidos, por exemplo. Hoje, os BRICS abriram oficialmente as portas à nossa vizinha Argentina, que enfrenta uma séria crise econômica. O custo de vida por lá aumentou em 60% nos 7 primeiros meses deste ano. A Etiópia, o segundo país mais povoado da África, com 123 milhões de habitantes e um dos menos desenvolvidos do mundo. Ao Egito, importante no cenário diplomático árabe e um grande importador de grãos. A Arábia Saudita, maior exportador mundial de petróleo, cujo produto interno bruto cresceu 8,5% no ano passado. Aos Emirados Árabes Unidos, outro peso pesado entre os países exportadores de petróleo. E ao Irã, país afetado por sanções internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que tem a segunda maior reserva mundial de gás. Juntos, os países dos BRICS terão de 40% a 45% das reservas de petróleo do mundo. Movimentando boa parte do mercado de energia fóssil global, também há uma maior chance que uma futura moeda comercial dos BRICS seja usada para as transações envolvendo essas commodities. Especialistas alertam para o risco da China e a Rússia tentarem transformar os BRICS num bloco de oposição aos Estados Unidos e à União Europeia. Mas avaliam que o Brasil, por ter boa relação com o Ocidente, pode mudar essa perspectiva e até ser a ponte no diálogo entre as potências. O Brasil tem que explorar esse poder de barganha, falar para a Europa e Estados Unidos: olha, eu estou dentro dos BRICS, mas eu não concordo com tudo que Rússia e China fazem. Vocês vão continuar a investir aqui? Vamos continuar a conversar em termos de parcerias econômicas, militares?
No mesmo dia em que os BRICS anunciaram o convite para a Argentina integrar o bloco, milhares de manifestantes foram às ruas de Buenos Aires protestar contra a fome e a inflação. O grupo bloqueou as ruas para pedir mais recursos para os programas assistenciais do governo. A Argentina enfrenta uma grave crise financeira com inflação que chega a mais de 110% nos últimos 12 meses. Com a escalada contínua dos preços, a pobreza atinge quase 40% da população e saques são registrados em supermercados. Em 2 meses, os argentinos vão às urnas escolher o novo presidente. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, deu o primeiro voto contra a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça. Antes, a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, antecipou o voto e decidiu por descriminalizar apenas a maconha. O placar está, portanto, 5-1 pela descriminalização. Ainda não há maioria. No entanto, todos os que votaram já concordaram que é preciso estabelecer uma quantidade que diferencie traficantes de usuários. No noticiário internacional, o presidente russo se pronunciou publicamente hoje pela primeira vez após a queda do avião que transportava o líder do grupo Wagner. Vladimir Putin disse que Moscou vai investigar o caso e prestou condolências às famílias das vítimas. Ao mesmo tempo, a inteligência americana diz que uma explosão a bordo da aeronave foi o que provavelmente provocou o acidente. Apesar da mídia estatal russa ter confirmado a morte de Evgeny Prigozhin, Putin evitou dizer que o líder do exército mercenário estava a bordo do jato que caiu na quarta-feira na Rússia. Mas o presidente se referiu ao ex-aliado no passado. Prigozhin era um homem com destino complicado. Cometeu vários erros ao longo da vida, mas era talentoso, disse Putin. O presidente também prestou condolências aos familiares das 10 vítimas e disse que o grupo Wagner contribuiu significativamente na guerra da Ucrânia. Sobre as causas que levaram à queda, foi sucinto. Afirmou que é preciso esperar o resultado da investigação. O material biológico coletado no local já está sendo analisado. Fontes do Ministério da Defesa aqui do Reino Unido falaram hoje para a imprensa britânica que a hipótese mais provável é que o avião tenha sido alvo do serviço secreto russo. Já a inteligência do governo americano vai além e sugere que uma bomba teria explodido a aeronave com Prigozhin a bordo. O Pentágono afirma que não há informações que indiquem que a aeronave tenha sido abatida por um míssil terra-ar, mas informou que trabalha com a tese de que Prigozhin foi assassinado. O presidente ucraniano também se pronunciou hoje. Volodymyr Zelensky tratou de negar qualquer envolvimento do país na queda. Dados de rastreadores indicam que o jato não tinha problemas na fuselagem até 30 segundos antes da queda, o que reforça a hipótese de uma explosão. Especialistas também indicam que, pelas imagens, a aeronave aparentemente perdeu uma asa antes de cair. As altas temperaturas e o tempo seco contribuem para o aumento das queimadas. Várias ocorrências foram registradas hoje pelo Brasil. No Nordeste, as chamas assustaram alunos e professores de uma escola na zona rural de Canto do Buriti, no Piauí. Uma área equivalente a mais de 2.500 campos de futebol foi devastada. Aí está o fogo. E aqui, ó, está a escola. As aulas foram suspensas. Há suspeita de crime por disputa de terras e a polícia investiga o caso. As chamas já foram controladas. Em Uberlândia, Minas Gerais, a cena se repete todos os anos. Os ventos e a baixa umidade ajudam a propagar os focos de queimada. Cerca de 100 hectares de vegetação foram atingidos no Parque do Pau Furado. Ninguém ficou ferido. Em São Paulo, foram pelo menos 4 focos, todos sem feridos. No Parque Anhanguera, na zona norte de São Paulo, o fogo traçou um caminho pela mata. Ainda pela manhã, na região central, os bombeiros foram chamados para apagar as chamas em um jardim vertical. O Parque do Carmo também registrou focos de incêndio. Em Caieiras, na região metropolitana, brigadistas foram acionados para controlar o fogo em toras de madeira e na vegetação. A fumaça invadiu a rodovia que passa pela região e esbranquiçou o horizonte.
Após um dia quente com o recorde de calor do ano na capital mineira, a chegada da frente fria ao sudeste mudou o tempo. Já está conosco a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa chuva está longe de dar um tempo nessas queimadas, não é mesmo? Sim, alivia momentaneamente apenas em alguns estados, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos de casa. Neste momento, grande parte do Brasil está sem nuvens de chuva. A frente fria, que mudou o tempo em São Paulo, segue seu caminho amanhã pelo oceano. Nesta sexta-feira, há risco de chuva forte entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro. O ar polar, que vem logo atrás da frente fria, derruba as temperaturas no sul. De manhã, tem chance de geada no Rio Grande do Sul, com mínima de 2 graus. A chuva espalha e atinge algumas cidades do centro-oeste. Chove fraco também no norte e no litoral do nordeste. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. No Rio de Janeiro faz até 24. Em Brasília, 32 e até 36 em Porto Velho. Em São Paulo, a chuva continua e a temperatura despenca. Depois de uma semana com termômetros acima dos 30 graus, amanhã o dia começa com 16 e à tarde faz 25. No fim de semana, máximas de 18 e de 15 graus. Vamos ao Tempo Delivery. O Admilson e o José Francisco são do Recife, Pernambuco. E eles querem saber se vai chover por lá. Opa, vamos para lá. Oi, Admilson. Boa noite, José. Tem previsão de chuva sim, mas nada preocupante, tá? A semana termina com tempo abafado. A chuva que acontece à tarde é passageira. Na sexta e no sábado faz 29 graus. No domingo, até 30. O Cláudio, o Fernando e o Jaque são de Chapecó, Santa Catarina. Olha lá, tem pet aqui na nossa previsão, hein? Boa noite, meninos. Oi, Jaque. Pode chover forte na sexta-feira com máxima de 18 graus. No fim de semana faz sol e frio. Manhãs bem geladas, com 7 e 4 graus. Fernando, ó, o Jaque será um ótimo cobertorzinho de orelha. Mande seu pedido pelas redes sociais também com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã, Lidi. Veja a seguir. Polícia de Minas deve indiciar motorista de ônibus que levava torcedores do Corinthians por homicídio culposo. Jair Renan, filho do ex-presidente Bolsonaro, é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro. A polícia de Minas Gerais informou hoje que deve indiciar o motorista do ônibus que transportava corintianos por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Hoje foram divulgadas imagens de uma câmera que gravou o acidente na rodovia Fernão Dias. Repare no alto do vídeo. O ônibus com 42 passageiros e o motorista passa direto pela curva, bate no barranco e tomba. 7 pessoas morreram e 5 continuam internadas. As imagens foram divulgadas pela Polícia Mineira. O veículo voltava de Belo Horizonte para o Vale do Paraíba, em São Paulo, após a partida entre Corinthians e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O perito no local constatou preliminarmente que, de fato, havia esses defeitos no sistema de freios do ônibus. Corroborando a isso, verificou-se a ausência de sinais de frenagem, ou seja, o ônibus realmente bateu com a velocidade que vinha imprimindo, sem nenhum tipo de redução. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o ônibus não podia fazer viagens interestaduais com passageiros. O Jornal da Record também apurou que o coletivo está com a documentação vencida e tem 33 multas pendentes de pagamento. A perícia identificou mais irregularidades no ônibus, como pneus carecas e ausência de cinto de segurança para os passageiros. Ainda segundo a Polícia Civil, o tacógrafo, que estava vencido havia 3 anos, não tinha os discos que registram informações e que são obrigatórios. Os investigadores também apuram a denúncia de que o motorista teria consumido bebida alcoólica durante a viagem. Kleber Felipe Vicente Martins, de 39 anos, continua internado nesse hospital em Betim, na Grande Belo Horizonte. Segundo o boletim médico, o estado de saúde dele é delicado. Além de motorista do ônibus, Kleber também é dono da empresa de transportes. A polícia deve indiciá-lo por homicídio culposo quando não há intenção de matar e lesão corporal. O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal que investiga o uso de empresas fantasmas para lavagem de dinheiro.
Os policiais cumpriram 5 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva em endereços no Distrito Federal e em Santa Catarina. Foram apreendidos celulares, HDs de computador e anotações particulares. 2 dos endereços são ligados a Jair Renan, filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um apartamento numa área nobre de Brasília e outro em Balneário Camboriú. O principal investigado é Maciel Carvalho, que foi instrutor de tiro de Renan e seria amigo do filho do ex-presidente. Segundo a Polícia Civil, Maciel teria criado uma identidade falsa para abrir uma conta bancária. Dessa maneira, fazem a abertura de pessoas jurídicas de empresas ou mesmo a sucessão delas, para oferir indevida vantagem econômica. Um dos investigados, que foi preso na presente data, inclusive chegou a dar vida a uma pessoa física inexistente, o qual, na sua realidade, trata-se de um foragido da justiça que compareceu à instituição financeira e conseguiu fazer a abertura de uma conta bancária. Maciel Carvalho é investigado ainda por emissão de notas fiscais falsas, comércio ilegal de arma de fogo e por lavagem de dinheiro. Somente este ano, Maciel já foi alvo de outras 2 operações. O advogado dele vai pedir acesso aos autos do processo. O delegado ainda não falou como foi a operação e eu vou pedir vista aos autos para ter acesso a toda a denúncia. Em nota, a defesa de Jair Renan disse que também não teve acesso ao processo e afirmou que o filho do ex-presidente ficou surpreso com a operação, mas está absolutamente tranquilo. A Polícia Federal também entrou em contato com a Polícia Civil para compartilhar informações. Em 2021, o 4º filho do ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a ser investigado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro, em um esquema que envolvia um grupo empresarial do setor de mineração, mas nenhuma prova foi encontrada. O senador Flávio Bolsonaro defendeu o irmão mais novo e disse que ficou surpreso com a operação hoje. Uma pessoa que não tem patrimônio, uma pessoa que trabalha para poder pagar suas contas, está sendo acusada de lavagem de dinheiro. E, na minha opinião, eu acho que há um excesso ali, uma perseguição desenfreada, pessoas procurando pelo em ovo atrás de fatos que não existem, para tentar manter o sobrenome Bolsonaro em evidência de forma negativa. Então, eu lamento que isso tudo esteja acontecendo e eu espero que tudo esclareça o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que o Renan não fez absolutamente nada de errado. O ex-assessor de Jair Bolsonaro, sargento Luiz Marcos dos Reis, confirmou em depoimento à CPI do 8 de janeiro ter feito o pagamento de um boleto para a família do ex-presidente. Ele também assumiu que participou do quebra-quebra às sedes dos 3 poderes. O sargento Luiz Marcos dos Reis realizou movimentações em torno de R$ 3 milhões em 1 ano e meio. Com salário de R$ 13 mil por mês, os valores movimentados chamaram a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A desconfiança é porque, supostamente, ele realizava pagamentos fracionados para a família de Bolsonaro, com dinheiro vivo repassado por uma empresa de material de construção, que tinha contratos com o governo. Reis atuava na equipe de Mauro Cid e está preso desde maio, suspeito de participar de um esquema de falsificação de cartões de vacinação. Inicialmente, ao ser questionado, ele negou ter feito qualquer pagamento, mas depois confirmou que pagou um boleto. O senhor fez algum pagamento ou não? A pedido do presidente da República? Não estou nem falando de valores. Do presidente da República, não. De interesse dele, sim. Do presidente da República, não. Da senhora Michele Bolsonaro, o senhor fez algum pagamento? Não. De qualquer que seja o valor? Eu recebia, quando era, vamos dizer assim, para fazer um exemplo. Pequenos pagamentos. Já fiz. O senhor acabou de dizer que não fez. Não. O senhor fez ou não fez? Eu estou falando aqui, eu fiz um pagamento de boleto da filha do presidente do colégio. Ao ser questionado se o pagamento foi feito com dinheiro próprio, o militar disse que ficaria em silêncio e não deu mais detalhes sobre outras transações. A CPI do 8 de janeiro queria saber também se o sargento operou dinheiro para financiar o ataque às sedes dos 3 poderes, mas ele não respondeu às perguntas. A CPI aprovou requerimentos para determinar a quebra de sigilos bancário e telefônico da deputada federal Carla Zambelli, do PL, do irmão dela, Bruno, e do hacker Walter Delgatti Neto. Os parlamentares aprovaram ainda a recondução de Mauro Cid, que ficou em silêncio no primeiro depoimento à CPI em julho, o que irritou a maioria dos integrantes da comissão.
O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro esteve hoje em outra CPI, a da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. A comissão distrital também investiga o ataque aos poderes em 8 de janeiro. Fardado, Mauro Cid se apresentou aos deputados distritais, mas disse que ficaria em silêncio. Sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado e por orientação da minha defesa técnica, farei uso em toda essa sessão do meu direito constitucional ao silêncio. Também hoje, o novo advogado de Cid, César Bittencourt, se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator da investigação sobre o suposto esquema de venda ilegal de joias, no qual o militar também é investigado. Em uma conversa de 10 minutos, o advogado pediu acesso ao processo e reclamou da longa prisão imposta ao tenente-coronel. Veja a seguir, Câmara vota na próxima terça-feira o projeto que prorroga a desoneração da folha. Senado aprova aumento do salário mínimo e a faixa de isenção do imposto de renda. Na série especial, para levar a vida com mais conforto, alunos bolsistas do mestrado e doutorado das federais precisam completar renda com outras atividades. Você viu nessa edição do Jornal da Record que o motorista do ônibus que transportava corintianos poderá ser indiciado por homicídio culposo. Para evitar casos como esse, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres têm ampliado a fiscalização nas rodovias. Este ônibus que saiu da Bahia com destino à capital paulista foi parado numa barreira da Polícia Rodoviária Federal em Mairiporã, na Grande São Paulo. Não demorou muito para a fiscalização identificar os primeiros sinais de que o veículo estava rodando de maneira irregular. O motorista também não tinha habilitação para o transporte coletivo de passageiros. O pneu está com problema aqui nessa parte aqui, pode ver que está irregular, tá vendo? Aqui o para-brisas ele está com trinca, tá? Bem no campo de visão do motorista. Apesar da empresa ter a licença para fazer o transporte, as condições do veículo impediram a viagem de continuar. Os passageiros precisaram desembarcar e seguir em outro coletivo. Além da questão administrativa da licença de viagem, você tem também a questão de botijão de gás e transporte de moto, o que não é permitido. Só no trecho da BR-381 em Minas Gerais, onde aconteceu o acidente com os torcedores do Corinthians, a Polícia Rodoviária Federal registrou no primeiro semestre deste ano 106 acidentes. 95 pessoas ficaram feridas e 5 morreram. Os dados ainda não incluem o episódio com os corintianos. Segundo a polícia, na maioria dos acidentes com ônibus, o veículo está em situação irregular. A Agência Nacional de Transportes Terrestres também participa das barreiras. Este ano, a NTT fez 60 operações em rodovias de todo o país contra o transporte clandestino. Tudo isso contribui para a ocorrência de acidentes. E quando acontece o acidente, você está descoberto. A empresa ela não vai conseguir cobrir as despesas médicas e seu restabelecimento e nem assegurar seus direitos de passageiro. Pneu careca e falta de lista de passageiros podem ser sinais de que o ônibus é clandestino. Sempre que existe jogos ou eventos de grande volume, ela sabe que a oferta e demanda desses veículos irregulares aumenta. Então a gente faz uma operação junto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres para que a abrangência da fiscalização seja completa. Uma criança sequestrada por um grupo armado em Santa Catarina foi encontrada hoje no Rio Grande do Sul. A menina, que mora em Criciúma, ficou mais de 24 horas sob poder dos criminosos. Os momentos de terror só acabaram na última madrugada. Ao som das sirenes de viaturas, familiares e amigos da menina de 11 anos comemoraram aliviados o fim do sequestro. A menina foi sequestrada na noite da última terça-feira, quando chegava em casa com o pai depois de assistir ao jogo entre Criciúma e Vila Nova, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. 5 homens armados abordaram o carro e levaram a criança. Durante o sequestro, ela foi mantida no porta-malas. Amarrada, amordaçada, sem se alimentar. Parou em 2 oportunidades onde deixaram ela descer, onde não sabia nada, não via o que estava acontecendo.
apenas para fazer suas necessidades. A polícia suspeita que o grupo pretendia extorquir dinheiro da família, mas com a repercussão do caso, decidiu liberar a refém. Este advogado recebeu o telefonema dos sequestradores, informando que a menina havia sido deixada na cidade de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul. O local fica a 120 quilômetros de Criciúma. Mas deu tudo certo, ele deixou no ponto que ele prometeu que deixaria. Os criminosos foram identificados e um homem de 22 anos acabou preso. A criança não sofreu nenhum tipo de ferimento. Susto numa avenida do centro de São Paulo hoje à tarde. Rajadas de vento que chegaram a quase 50 km por hora provocaram a queda de uma árvore. 2 carros foram atingidos, não houve feridos. O trânsito teve que ser interrompido para a remoção dos galhos. Vai à sanção presidencial, isto é, vai virar lei, a medida provisória que aumentou o salário mínimo e ampliou a faixa de isenção do imposto de renda. A votação foi a toque de caixa, porque a medida provisória perderia a validade na segunda-feira. A Câmara votou ontem a matéria e o Senado, hoje de manhã. Conforme o texto enviado em 1º de maio, o salário mínimo passou de R$ 1.302 para R$ 1.320. Mudanças também na faixa de isenção do imposto de renda, que passou de R$ 1.903 por mês de salário para R$ 2.640. Para compensar a perda de arrecadação com o imposto de renda, o governo vai enviar uma medida provisória que vai taxar os fundos exclusivos brasileiros, chamados de fundos dos super ricos. O governo espera arrecadar ainda este ano cerca de 3 bilhões de reais com a medida, o que equivale ao impacto da isenção. Em nome da boa relação, o ministro Alexandre Padilha esteve hoje no Senado para agradecer o esforço do Congresso nessa semana ao aprovar pautas de interesse do governo. A recompensa deve vir na semana que vem, quando o presidente Lula deve mexer na esplanada dos ministérios para contemplar os partidos de centro. A decisão já foi tomada, a decisão de reforçar o nosso time nesse segundo semestre, com bancadas parlamentares que já votaram a favor do marco fiscal, votaram a favor da reforma tributária, votaram a favor do aumento do salário mínimo ontem, da redução do imposto de renda. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou hoje que vai acontecer na próxima terça-feira a votação do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamentos. A deputada Anne Ortiz será a relatora no plenário. A desoneração da folha de pagamentos permite às empresas dos 17 setores que mais empregam no Brasil a substituição da contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. Ao todo, os setores impactados pela desoneração empregam quase 9 milhões de pessoas. Se não fosse pela desoneração, mais de 1.600.000 empregos não teriam sido gerados entre 2018 e 2022. A medida está prevista para chegar ao fim em 31 de dezembro. Hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a votação do projeto que prorroga a medida até 2027 será na próxima terça-feira. A relatora é a deputada Anne Ortiz, do Cidadania, do Rio Grande do Sul. Olha, eu acredito que não vai ter resistência na votação dessa matéria no que diz respeito à prorrogação. Essa política vai fazer com que haja a manutenção dos postos de trabalho e a criação também de novos postos de trabalho. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para um projeto de lei que criminaliza a venda de ingressos por cambistas. A aprovação permite que o texto seja votado nas próximas sessões sem que passe pelas comissões. A proposta sugere pena de 1 a 4 anos de prisão, com multa de até 100 vezes o valor dos ingressos anunciados ou apreendidos. O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar a agência de viagens 123 Milhas. A Promotoria Paulista quer apurar supostas práticas abusivas, como o cancelamento de voos e hospedagens e a limitação do valor de reembolso aos clientes. A 123 Milhas recebeu prazo de 15 dias para prestar explicações. Também foi marcada para segunda-feira uma audiência online com representantes da companhia. Procurada, a empresa não se pronunciou.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou agora há pouco a uma prisão na Geórgia, onde se apresenta à justiça. Trump deixou Nova Jersey durante a tarde sob forte escolta. O ex-presidente americano está detido e será liberado logo em seguida, após pagar uma fiança equivalente a R$1 milhão. Nesse caso, Trump é acusado de tentar fraudar as eleições de 2020, vencidas por Joe Biden. 242 mil pessoas fazem mestrado ou doutorado em universidades federais no país. Mesmo com tanto estudo, homens e mulheres não ganham o suficiente. Hoje nós vamos contar a história de uma cientista que já fez bicos como violinista de casamento e de um pesquisador que tem um segundo emprego, intérprete de Libras. Uma pesquisadora entusiasmada com a tecnologia. Esse aqui é um tubo de raio-x, aqui é o dispositivo de amostra. Carla luta para concluir um dos mais prestigiados títulos em qualquer área, um doutorado na Universidade Federal do Estado. Eu sou formada em tecnologia em radiologia, meu cargo na universidade é de técnico de laboratório, área radiologia. A principal atividade na área da saúde faz exames de radiografia, exames de tomografia, tomografias computadorizadas, ressonância magnética, medicina nuclear. Faz 4 anos que ela faz a especialização, uma chance de se manter atualizada na profissão. Eu acredito que isso vai ser bom para minha carreira, vai me dar um aumento de salário indireto, outras coisas. As descobertas de cientistas e acadêmicos como a Carla beneficiam o mundo todo. A ciência ajuda a gente desde muito tempo a caminhar na busca de solução de problemas, que por sua vez traz bem-estar. 242 mil alunos estão fazendo mestrado ou doutorado nas universidades federais no país, segundo o governo federal. Considerando a população do Brasil, isso significa que a cada grupo de 1.000 pessoas, apenas uma está se especializando. O desejo da maioria é estudar em período integral, mas da porta para fora, a realidade é outra. Às vezes tem muito trânsito. Belo Horizonte, ultimamente, o trânsito está bem pior. Enfrentar o trânsito caótico na capital mineira é o começo de um novo desafio. 2 vezes por semana, a aluna vira professora. Ela já chegou a trabalhar 12 horas por dia. Qual que é a diferença da bactéria procarionte para eucarionte? É o núcleo. Nesta escola particular, Carla dá aulas de reforço de matemática, ciência, física e química. E aqui eu tenho a membrana plasmática. Só assim ela consegue sobreviver. Tem uma colega minha aqui, que ela também é técnica de laboratório e ela também começou a fazer doutorado e ela é cantora. Então, assim, se você for pesquisar aqui, todo mundo no corredor vai ter uma outra atividade extra. Além das aulas, Carla já teve uma outra atividade sem qualquer relação com as complexas pesquisas científicas nos laboratórios. Isso aqui é tipo um lubrificante para correr melhor o arco na hora de tocar, não ficar um som muito feio. Ela toca violino desde criança e também faturava com shows enquanto estudava. O dinheiro extra, desde aquela época, permitia um pouco de folga no orçamento. Adquiri o carro e agora eu estou com os planos que eu moro de aluguel, aí eu quero adquirir um apartamento, então você tem que ter um valor de entrada. Com as aulas, Carla comprou também este computador para estudar, depois de ter o último furtado. Foi em junho. Na época, o jornalismo da Record TV conversou com a estudante. Por favor, quem me roubou, assim, pelo menos os documentos de estudo, os dados de pesquisa, se você puder devolver, eu agradeço bastante. Uma rotina frenética de pouco dinheiro e muitas adversidades. Realidade de muitos alunos. A bolsa de um estudante no mestrado é de R$ 2.100. Doutorado, R$ 3.200. Seria muito mais cômodo, né, se eu tivesse dedicação integral, porque
você consegue estudar mais, fazer contatos. Além de uma possibilidade de conseguir um bom emprego, o título de mestre ou de doutor habilita o aluno a trabalhar e a dar aulas nas universidades federais. É o sonho, por exemplo, do Rafael, 32 anos, que deve se tornar mestre em letras. Mas assim como Carla, ele também não consegue pagar as contas. 50% dele eu pago o meu aluguel, que é 1.050, e aí depois vem a alimentação, vem o transporte para o UFMG, tem os gastos, inclusive com a faculdade, xerox, essas coisas. Para reforçar a renda, Rafael achou uma solução ainda mais diferente: intérprete de Libras. Ou seja, ele ajuda na comunicação entre ouvintes e aqueles que têm deficiência auditiva. Entre a graduação, mestrado e doutorado, serão 10 anos e meio de estudo para receber um salário inicial em torno de R$ 9.000 como professor. Mas atualmente, lazer não é uma opção frequente, até pelo tempo de um pós-graduando também. Apesar das dificuldades, Carla, Rafael e todos os outros jovens pesquisadores espalhados pelo país continuam com muita garra, inspirados pelas descobertas e por amor ao conhecimento. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com Reis. Na sequência, tem capítulo especial da novela Jesus, a Ressurreição. E logo depois, é dia de eliminação no Top Chef Brasil. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.